Fala, sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, nossas férias, elas acabaram e agora é o momento de nós retornarmos com tudo nos estudos. Infelizmente, nós não podemos estar presente em sala de aula até o momento. Então, o nosso propósito aqui é encurtar um pouco a nossa distância, de maneira que possamos continuar servindo vocês nesse processo de aprendizagem, de estudo, ok? Para isso, eu preciso que vocês peguem todos os materiais nesse momento, cadernos, livros, canetas, porque é o que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje, ok? O nosso objetivo na nossa aula de hoje é recapitular um pouco a respeito do que nós tratamos em sala de aula. Nós estamos aqui para a nossa primeira aula de religião, ética e filosofia, e vocês também devem lembrar que o primeiro bimestre ele ainda não encerrou. Nós fomos interrompidos com a antecipação das férias e agora nós vamos retomar todo o conteúdo de onde nós paramos. Mas antes disso, nós queremos revisar com vocês aquilo que nós já vimos em sala de aula. E nós faremos isso a partir do conteúdo que está no nosso livro. Portanto, abra aí o livro na página de número 407, que é o que nós vamos falar, é sobre o que nós vamos falar hoje. Abriu o livro? Está com todo o material aí? Então vem aqui conosco. Na abertura do nosso livro, ela tem uma imagem muito interessante e muito curiosa, por assim dizer. Você dá uma olhada aí e vê o que é que você pode falar a respeito dessa imagem. Nós temos vários ícones que representam várias redes sociais, do tipo YouTube, nós temos aqui também Skype, Instagram, Facebook. E aí a nossa primeira pergunta, iniciando a nossa aula, é a respeito das redes sociais. Você acha, na sua opinião, que a maioria das pessoas, sem querer generalizar, mas a maioria das pessoas, será que elas estão comprometidas com a transmissão da verdade em redes sociais? Bom, essa é uma boa discussão, sobretudo na nossa época em que nós convivemos muito com fake news, com pessoas que estão por trás de um perfil numa rede social e que não estão preocupados em transmitir um conteúdo verdadeiro ou que condiz com os fatos. Bom, trazendo isso para o nosso campo de estudos nesse momento, você acha que a filosofia ela deve estar a serviço do mero convencimento? Você acha que a filosofia deve estar preocupada somente em convencer as pessoas e não com a transmissão de um conhecimento verdadeiro, de um conhecimento como de fato ele foi revelado ou mostrado às pessoas? Bom, essa é uma boa discussão. Você pode pausar um pouquinho esse vídeo e discutir com alguém aí que está perto de você e depois volta para cá, porque na nossa aula de hoje nós vamos iniciar falando sobre as bases do pensamento racional. Olha só, neste capítulo você vai estudar um pouco sobre os filósofos sofistas e o que eles utilizaram ou de que ferramentas eles se utilizaram para conhecer a respeito da realidade. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre os sofistas, nós precisamos entender primeiro o que veio antes, ou o contexto em que esses filósofos eles passaram a existir na Grécia Antiga. Então, acompanhe comigo a leitura desse parágrafo que diz assim: a filosofia praticada antes de Sócrates é chamada filosofia pré-socrática, ou filosofia da natureza. Os pensadores pré-socráticos buscavam compreender a realidade e suas investigações partiam de um pressuposto: as respostas para os mistérios do mundo estariam no próprio mundo. Esse era o pressuposto. De modo mais específico, elas encontravam-se na natureza. Desta forma, seria possível concluir que a origem de todas as coisas, em grego arché, encontrava-se nos elementos da natureza, que significa também em grego physis. Então, os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, como Anaxímenes, entre outros, eles tentaram se distanciar um pouco
do pensamento que era transmitido às pessoas a partir dos mitos, porque os mitos eles se utilizavam de histórias que eram contadas de geração a geração e especificamente eram transmitidas de maneira oral. Eles não concordavam com estas explicações ou com essa maneira de explicar a respeito das coisas, porque não exigia reflexão, não exigia para eles o uso do pensamento e da razão. Elas não poderiam ser contestadas. Então, dessa maneira, esses filósofos, chamados pré-socráticos ou filósofos da natureza, se distanciaram um pouco dessa maneira de pensar a respeito do mundo e criaram um método próprio de investigação. Esse método, ele deixava essas explicações oferecidas pelos mitos e passava a explicar a respeito das coisas a partir da razão. Mas aí você deve entender que esses primeiros filósofos, eles pensavam, imaginavam que as coisas as explicações para o mundo e para tudo, elas não estavam além do mundo, elas estavam dentro do próprio mundo e deveriam ser encontradas da natureza. E aí nós vamos ter aqueles filósofos que são os filósofos monistas, naturalistas, porque achavam que esse elemento era um elemento único, e nós temos a outra classe desses filósofos pré-socráticos, que é os pluralistas, que pensavam e imaginavam que esse elemento não era um único elemento, mas era mais de um. Nesse quadro aqui, no ícone em tempo, você vai ter uma explicação sobre essa classificação dos filósofos. Mas o que eu quero que vocês entendam, que nos dará base para falar sobre os sofistas, é que, esquecendo um pouco dessa questão de encontrar a verdade no mundo ou fora do mundo, ou de encontrar a verdade em um elemento ou em vários elementos, o que eu quero que vocês foquem nesse momento é que, diferente um pouco do que nós vamos falar sobre os sofistas, estes filósofos aqui, que existiram antes dos filósofos sofistas que nós vamos tratar a seguir, eles estavam preocupados com o conhecimento verdadeiro. Eles estavam preocupados em descobrir a respeito de um conhecimento que não se fundamentasse em mentiras ou em convencimento. Pois bem, então vamos lá. Seguindo um pouco, depois desses filósofos pré-socráticos ou naturalistas, nós teremos um grupo de filósofos gregos que buscavam explicações físicas para o universo, questionando também, igual os outros filósofos, a antiga maneira de pensar a respeito das coisas, mas diferente dos primeiros filósofos, sem uma preocupação com o conteúdo do conhecimento, ou seja, sem uma preocupação com a verdade. E esses filósofos são os filósofos sofistas. Então acompanhe comigo para a gente entender melhor esse primeiro parágrafo. Os primeiros filósofos gregos buscavam explicações físicas para o universo e questionaram a mitologia por ele não apresentar provas racionais nessas conclusões. Porém, os sofistas, do qual nós estamos tratando agora, outro grupo de filósofos da antiguidade, não tinham a intenção de explicar os mistérios do mundo, nem de comprovar as teses por eles desenvolvidas. Seu foco, preste atenção, encontravam-se na vida política e social. Ou seja, há uma primeira diferença já aqui com os filósofos que vieram antes dos sofistas. Qual é? É o elemento do qual eles tratavam o conhecimento. Enquanto os primeiros filósofos estavam preocupados em descobrir a respeito das coisas do mundo, os mistérios da criação, do surgimento das coisas naturais, esse grupo de filósofos sofistas estavam preocupados com duas coisas na cidade: a política e a parte social, o que fazia com que eles se distanciassem, portanto, dos filósofos da natureza. Então percebam, os sofistas, eles não tinham, propriamente dito, a intenção de explicar sobre os fenômenos naturais, a criação, a morte, entre outras coisas. Eles só estavam preocupados em preparar os jovens para discursar
na Ágora. A Ágora era um espaço onde os políticos, os cidadãos da Grécia se reuniam para discutir a respeito das demandas de toda a cidade. Então, eles preparavam esses jovens para ter bons discursos e convencer as pessoas nesse ambiente através dos argumentos e da sua discussão. Mas preste atenção, os filósofos sofistas foram considerados os primeiros professores e usavam a retórica para ensinar. Seu objetivo, o objetivo dos sofistas através da retórica, era ensinar a persuasão. Seus alunos aprendiam a defender suas ideias e opiniões utilizando a força da argumentação. E aí eu grifei aqui, é importante que você faça isso também. Pega aí uma caneta, um lápis, marca essas duas palavrinhas porque elas são importantes. Retórica é a arte de convencer, de persuadir através do bem falar, de uma fala bonita e elaborada. E polis é a cidade independente cujo governo era exercido por cidadãos livres na antiguidade grega, é as conhecidas cidades-estados. Então o propósito desses filósofos sofistas era preparar esses jovens para falar de maneira bonita, persuasiva e, utilizando argumentações, convencerem as pessoas acerca de suas ideias, dos seus pensamentos, sem com isso estar preocupados com a verdade. Bom, se o conteúdo do que eles falavam era verdade ou não, eles não estavam preocupados com isso, contanto que as pessoas acreditassem e se convencessem do que eles estavam falando, era isso que importava. Mas vem aqui comigo novamente. A arte do discurso, a arte de falar bem, era importante para os cidadãos gregos que tinham o objetivo de convencer os ouvintes com a sua fala. Aliás, era este o principal objetivo dos sofistas. Qual era o principal objetivo dos sofistas? Coloca aí no caderno aí, faz aí um rascunho. Colocou? Então vê se está certo o seu pensamento. O principal objetivo dos sofistas era o convencimento por intermédio da argumentação. A gente vai ter aqui nessa página 409 uma realidade aumentada, que eu sugiro que, se você puder, faça o acesso a ela através das ferramentas que nós já temos, e ele vai nos oferecer um resumo do pensamento e do método sofista. Mas avançando um pouco no nosso conteúdo, nós vamos perceber que esses filósofos sofistas, que eram pagos para transmitir o conhecimento, diferente dos outros filósofos, que não estavam preocupados em explicar a respeito dos fenômenos naturais, mas a respeito da política e da sociedade, que eram considerados professores, porque ensinavam a respeito do discurso. Eles criaram um método para poder convencer as pessoas. E como se dava esse método? Bom, se você perceber aí, nós temos um resumo do método sofista. Primeiro, o filósofo sofista, ele pergunta a respeito de um tema a qual o aluno ele deseja debater nessas grandes reuniões. O aluno ele decide sobre o tema a ser debatido. Bom, o sofista, então, o filósofo sofista, ele ensina a esse jovem, a essa pessoa, qual é o melhor caminho, usando estratégias, argumentos para convencer as pessoas nessa grande assembleia. O aluno, portanto, ele pratica esse método, esse esquema que foi criado por seu professor, para tentar convencer as pessoas a respeito da sua ideia. Perceba que em nenhum momento aqui nós temos uma preocupação com a transmissão de um conhecimento verdadeiro. O que nós temos aqui é um método sendo aplicado dentro da assembleia para convencer. É como se eles simplesmente pegassem um papel escrito com coisas sem nem ler antes ou saber o que está escrito e só transmitisse essas palavras bonitas para tentar convencer as pessoas. Dentro desses filósofos sofistas que nós estamos falando, nós vamos ter dois filósofos que se destacam. O primeiro é Protágoras.
E nós vamos perceber que Protágoras ele não tem nada escrito, ele não escreveu acerca das suas ideias que foram desenvolvidas. Mas um outro filósofo que veio perto desse contexto, ele fala a respeito de Protágoras. E ele diz o seguinte, que segundo este filósofo sofista Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, das que são, que elas são, e das que não são, que elas não são. É um pouco complicado de entender essas ideias, mas veja aqui nesse parágrafo o resumo do que significa isso. Bom, ela é explicada do seguinte modo: a realidade não pode ser abstraída na sua essência pelo ser humano, pois ela está além da capacidade humana de compreender. Bom, para esses filósofos há dois elementos: aqueles elementos que são físicos e que são acessados pelos sentidos, aqueles que nós vemos, que nós pegamos, que nós sentimos, cheiramos, e há uma outra realidade que se dá no campo das ideias. Para esse filósofo, essa realidade ela não poderia ser compreendida em sua inteireza ou na maneira concreta em que ela se dá no campo do pensamento. Então, o que é que ele diz a respeito dessa realidade que se dá no campo do pensamento? Ele diz que essa realidade é uma mera convenção. Uma convenção é um acordo entre os homens. A gente senta aqui e diz, a gente não consegue compreender exatamente isso, vamos decidir que quando nós falarmos a respeito desse pano, nós vamos chamá-lo de pano, dizer que ele tem essas características e outras. Então eles entram no acordo para falar de algo do qual eles não conseguiram acessar de maneira concreta. Ou seja, o ser humano interpreta a realidade conforme ele quer ou conforme a sua necessidade. Bom, para Protágoras, essa atitude de tentar entender a realidade fazendo essa convenção é apenas uma atitude que visa preencher uma necessidade. O ser humano tem a necessidade de alguma coisa, então ele pensa a respeito de algo, não conseguindo chegar ao conhecimento concreto a esse respeito, eles entram num acordo, numa convenção, e acaba suprindo a necessidade que eles têm. Para os sofistas, ou para os sofistas Protágoras, não é relevante saber o que é a realidade de fato, pois ela não é acessível, por isso não faz sentido buscá-la. No entanto, é possível usar a linguagem racional para descrever as ideias de realidade ou de realidade que os homens criam. Ou seja, embora as pessoas não consigam acessar de maneira concreta essa realidade ou esse conhecimento do qual eles tratam, elas podem, através da linguagem, de uma linguagem racional, descrever aquilo que se dá no campo das ideias ou na mente. É por isso que o método sofista é um método, sobretudo, que está baseado na arte de falar, de convencer as pessoas através da fala. Mas nós vamos ter um outro filósofo sofista que é chamado Górgias. E Górgias é um filósofo sofista conhecido por ser cético. O que significa ser cético? Se você for aqui no outro ícone, em tempo, você vai ter o significado de cético. De uma maneira geral, uma pessoa cética é uma pessoa que não está preocupada ou que não acredita no conhecimento verdadeiro. Ele desacredita a respeito de algo. Ele é cético a respeito de algo. Pois bem, ao contrário do primeiro filósofo do qual nós tratamos aqui, de Protágoras, Górgias afirma que a convenção da realidade, aquela tentativa de explicar a respeito de um pensamento, não se faz pelo uso racional da linguagem, mas pela emoção. Contudo, se você continuar um pouco esse parágrafo, você vai entender que essa emoção também está ligada à arte de falar bem, ou do convencimento. Porque ele diz aqui, deste modo, a pessoa, quando é persuadida em uma assembleia, é porque se comoveu, emocionou-se com as palavras ditas, e por isso mudou sua postura em decorrência da emoção. A pessoa falou tão bem, de maneira tão elaborada, com argumentos tão bonitos,
porque a pessoa se emociona com aquilo e passa a abraçar aquela verdade. Bom, em resumo, é exatamente isso que Gorgias está pensando. Mas essa ideia sofista, será que ela não está muito presente na nossa realidade hoje? Será que nós não convivemos com esses pensamentos ao nosso redor, à nossa volta? Bom, essa filosofia sofista de ver o mundo e a respeito das coisas, ela está muito presente no nosso mundo atual. Por exemplo, nós já citamos um deles, que é as redes sociais. As pessoas, elas transmitem o conhecimento nas redes sociais, muitas vezes, sem estar preocupado em saber se aquilo que foi transmitido é verdadeiro ou é falso. É o que nós conhecemos hoje como as fake news, para ficar mais bonito. Mas esse pensamento sofista, ele também está presente na vida consumista de algumas pessoas em viver. Por exemplo, se você comprar um determinado celular, você será feliz, porque ele te oferece mais recursos do que aquele outro celular que você tem. Se você usar certo cosmético, você ficará mais bonito ou mais bonita. Será uma jovem mais atrativa, as pessoas vão olhar mais para vocês. Se você comprar tal roupa ou calçado, ficará mais bonito. Isso aqui tem a ver com as propagandas que nós já tratamos em sala de aula. Lembra da propaganda da Coca-Cola e da Pepsi? A Pepsi olhou para a Coca e disse: tenha uma noite assustadora. E aí a Coca, tentando rebater, disse: na verdade todos querem ser super-heróis. Bom, o que é que tem em comum dentro da filosofia sofista com as propagandas, com esse nosso anseio consumista pelas coisas? É a arte de convencer as pessoas. As propagandas têm o objetivo de convencer as pessoas a aderir ao seu produto, de comprar aquela roupa, de comprar aquele celular melhor, sem, contudo, estar preocupado com o conteúdo. Bom, possa ser que você compre um celular que não seja tão bom assim, mas que a propaganda ela foi muito bem elaborada e acabou te convencendo de comprar esse celular. São nesses detalhes e nessas coisas que nós acabamos vendo essa filosofia sofista de viver. Mas é interessante entendermos que, embora exista pessoas que vivam assim, estas coisas elas acabam não dando tanto sentido à nossa vida, porque na verdade o que pode dar sentido à nossa vida não é essa emoção que nós sentimos ao ver um produto novo, ao comprar uma roupa nova. Na verdade, o que importa mesmo é esse conhecimento da verdade. E essa verdade, ela está acessível para nós através do conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico nos oferece um conhecimento verdadeiro, porque está preocupado em transmitir o que de fato é verdadeiro e não viver uma vida de auto-engano, respaldada em coisas falsas e passageiras que nós compramos, quebramos, que vai-se embora, que se acaba, uma roupa que se rasga. Pois bem, alguma dúvida a respeito do nosso conteúdo? Bom, se vocês tiverem dúvida, eu já falei, coloca nos comentários, porque nós faremos o possível para poder responder. Mas antes de terminarmos a nossa aula de hoje, eu quero que você abra aí o seu livro na página que nós acessamos esse mapa conceitual, página 416, porque agora nós vamos resumir tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula e que já havíamos aprendido antes. Bom, nós estamos falando sobre os filósofos sofistas. E esses filósofos sofistas, eles eram conhecidos pelo quê? Por cobrarem por seus ensinamentos. Então, nesse primeiro quadro, você pode preencher com ensinamentos. E por isso eles foram acusados de não valorizarem o saber verdadeiro, porque cobravam para dar aula, enquanto outros filósofos não faziam isso. Os filósofos sofistas também, eles focavam na vida a partir de duas coisas. Uma era a social. E qual é a outra? Você lembra? Então aí você vai colocar política.
A preocupação dele era preparar os jovens para discursar nas grandes assembleias, tratando sobre política e sobre a sociedade. Eles utilizavam a retórica, a persuasão e um terceiro elemento chamado oratória. Então aqui nesse espaço maior, você vai colocar como terceiro elemento oratória. Os sofistas também, eles utilizavam-se desses três elementos e desenvolveram um método filosófico. E como era chamado esse método filosófico, ou em que era baseado esse método filosófico? Era baseado no convencimento. Convencimento das pessoas, por meio da arte de falar bem e da argumentação. Então, nessa última parte aqui de baixo, você deve colocar a argumentação. Por fim, os sofistas foram dois, do qual nós tratamos, Górgias e Protágoras. Protágoras pensou o relativismo, afirmando o homem é a medida de todas as coisas. E Górgias, ele pensou o quê? Ele pensou o ceticismo. Então você coloca aqui, ó, ele pensou o ceticismo como um constante questionamento sobre a possibilidade de conhecer. Ok? Entenderam bem o conteúdo? O que é importante vocês fazerem agora? A partir deste vídeo que vocês estão assistindo, acessar todas as suas anotações e aquilo que nós vimos em sala de aula, porque essa revisão vai ser muito importante para retomarmos na próxima aula o nosso conteúdo. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e nós nos vemos na próxima aula.